Boa noite a todos. Eu queria começar entregando essa palavra nas mãos do Senhor, fazendo uma leitura aqui lá de Efésios, onde nós vamos tratar hoje da armadura de Deus. Um pouco depois do assunto, ele fala algo interessantíssimo aqui. Paulo fala, Efésios capítulo 6, de verso 19. Ele pede a oração e fala assim, ó: e por mim, orem por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então essa é a minha oração agora, que quando eu abrir a minha boca aqui, seja dada a palavra do Senhor, que Ele possa me usar nesta noite, e assim a gente possa aprender algo que seja útil para os nossos dias. Estamos nesses primeiras semanas do ano. Geralmente a igreja fica mais vazia, né? Talvez alguém possa pensar assim: eu não vou na igreja hoje não, tem pouca gente lá, eu não vou lá não. E a gente sabe que às vezes a gente pensa assim, né? Vem esse pensamento: vou fazer o que lá hoje, né? Vai ter lá só o Guilherme falando, vai cantar algum hino, não vai ter coral, não vai ter grupo Atos completo. O que eu vou fazer lá? Mas se todos nós que estivéssemos aqui pensasse assim, não viesse, não teria ninguém aqui, né? Se a Mariazinha, se o Luiz, se a Marlene, se o Adriano, se cada um pensasse desse jeito, não ia ter ninguém aqui. E como nós falamos hoje cedo, todos nós vamos prestar conta ao Senhor. Será que você está aqui também? Qual a sua intenção de estar aqui? É para bater ponto? Será que é com a intenção realmente de adorar o Senhor nos cânticos, de estar em comunhão com os irmãos, tendo a felicidade e a alegria de poder estar junto? Será que qual que é a sua intenção? Nós vamos prestar conta ao Senhor disso, um dia, na sua vinda. E aqueles que estão nos ouvindo de casa, espero que o Senhor também possa falar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Um tema que está ali em Efésios, capítulo 6, a partir do 10 a 18. O objetivo desse estudo de hoje, quero até perguntar coisas a vocês, fazer uma coisa dinâmica também, né? O objetivo desse estudo de hoje é a gente compreender o significado espiritual da armadura de Deus, como aplicá-la em nossas vidas diárias para resistir às tentações e ataques espirituais. Esse estudo visa capacitar os participantes a compreenderem a importância da armadura de Deus e a aplicarem seus princípios para vencer as batalhas em seus dias, né? No dia a dia. Nós sabemos que nós temos muitas lutas. A gente luta com coisas externas e contra coisas internas. Tentações que vêm do mundo e tentações que são produzidas pela nossa própria mente. E isso nos leva às vezes a pecar, a cair. Só que Paulo, como em muitas outras passagens, também em Colossenses usa muito essa linguagem, revestir, ele oferece uma armadura de Deus. Paulo, como sendo alguém talvez que conhecia bem de combate, né, um militar talvez, ele assimila todas essas coisas de guerra, de defesa para a nossa vida espiritual. E assim tentar transmitir com um linguajar, com figuras conhecidas, algo que fica no mundo espiritual, né? Paulo faz muito esse tipo de coisa. E a armadura de Deus é a chave, é o que a gente tem à nossa disposição, de cada um de nós que já cremos, para conseguir combater então essas vontades, combater essas tentações que vêm de fora, de outras pessoas, do mundo, e as tentações e vontades que vêm de dentro, as concupiscências, essa armadura de Deus que nós temos à nossa disposição. Então vamos ler lá em Efésios capítulo 6, pode colocar para a gente, versículo 10 a 18. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios é uma das cartas escritas da prisão por Paulo, né? Foi direcionada à igreja que se reunia ali em Éfeso, né? Que ficava na costa ali, na região da Ásia, né? Ele fala assim, ó: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Estai, pode passar, e calçado com os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a passagem. Armadura de Deus, Efésios 6. Escutou falar de armadura de Deus? Lembre disso. Último capítulo de Efésios. Efésios capítulo 6. Uma coisa vocês podem guardar. Nós lemos ali, mas eu pergunto para vocês a respeito ali de cada item. Vou passar aqui, para ver se vocês estão tão espertos mesmo. Vamos passar. O que representa o escudo? Quem lembra? O escudo representa o quê? A fé. Escudo da fé. O capacete, Adriano, você lembra? Capacete da salvação. A espada, o que representa? A palavra de Deus. O cinto está cingido com a verdade. O cinto cingido com a verdade. E a couraça da justiça. E as sandálias? As sandálias é a preparação do evangelho da paz, né? Coisas interessantes. Coloquei ali uma imagem. Eu gosto sempre de tentar ser didático e visualmente também conseguir passar informações para vocês de forma mais simples, né? Fiz uma imagem de um soldado romano, que é o soldado, o estilo de soldado que tinha nessa época, quando Paulo escreveu a respeito dessa armadura, né? E aqui coloquei também os dardos. O que são os dardos? Os dardos inflamados do maligno, né? São os ataques que são lançados contra nós pelo próprio Satanás, né? Pelos seus ajudantes, pelos príncipes, potestades, as hostes malignas angelicais, né? Que chega até nós e a gente tem essa armadura então. E para começar, eu queria começar pelo capacete, porque é o mais importante na minha visão, para a gente ter a ideia, para a gente ter a visão e sentir essa necessidade de revestir, de colocar o resto da armadura, porque é o capacete da salvação. Paulo, quando cita esse capacete aqui, ele está citando uma passagem lá de Isaías, que também com essas mesmas linguagens, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca isso. Em Isaías 59, fala do capacete da salvação, da couraça, da justiça, do cinto da verdade, né? E a gente tem que entender que se a gente não for um salvo, se a gente não ter esse pensamento que nós já saímos das trevas, estamos na luz do Senhor, se a gente não ter essa noção que a gente já foi comprado e remido por um sangue precioso, não adianta a gente tentar se revestir ou se proteger de nada, porque não vai adiantar. Você pode rejeitar as suas vontades, pode rejeitar as tentações externas, mas se não tiver a salvação em Cristo, nada vale. Não vale de nada. O final vai ser uma derrota para você. Ali em Atos capítulo 4, eu vou ler aqui, Atos capítulo 4, 12, fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, Jesus Cristo. Então a gente tem que ficar sempre lembrando que a gente tem essa salvação garantida nele.
Em Hebreus capítulo 10, versículo 17 a 18, se eu não me engano, coloca pra gente. Ele fala uma coisa que eu não tinha reparado antes, essa passagem, né? Ele falando ali a respeito da aliança prometida lá em Jeremias capítulo 31, ele fala assim a respeito dos nossos pecados, aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Fala assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes qual? Dos pecados, não há mais oblação pelo mesmo, não há mais oblação pelo pecado. Coloca na versão NTLH, né, que fica mais claro ainda para a gente conseguir entender, né, para ficar da forma mais mastigável possível, mais entendível possível, né? Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. A gente veio falando do purgatório esses dias. O purgatório é um local que a gente precisa pagar esses pecados. Mas se Cristo já pagou por eles, uma vez sacrificado, uma única oferta nos purificou de todo mal, então não resta mais nenhuma obra que a gente faça para precisar tirar os pecados. Porque no momento da nossa conversão, nós somos perdoados não somente dos pecados passados, mas o Senhor Jesus também pagou pelos do presente e também pelos pecados futuros, mesmo antes da gente ter cometido eles. Essa é a salvação que é suficiente. O Senhor é o nosso único Salvador. Essas duas palavras, suficiente e único, o Senhor Jesus Cristo é o nosso único Salvador e é suficiente, elas se completam uma a outra. Porque pensa comigo, tem como Jesus ser o único e não ser suficiente? Porque se ele é o único e não é suficiente, então ele não é o único. Então, se ele é o único Salvador, mas a gente não tem ele como suficiente, então ele não é o único. Então tem mais salvadores. No caso, você, no caso, a religião. E assim que é pregado. Quando é apresentado o evangelho, só Jesus salva. Mas na prática, não, só Jesus salva, mas tem que perseverar aqui, tem que pagar esses pecados aqui. E no final das contas você passa a ser um cooperador ou um corredentor com Cristo. Então ele não é único. E se ele não é único, também não é suficiente. Porque se a gente fala que ele é suficiente, é porque ele é único. Se eu falo que... Vamos dar um exemplo. Se eu falo que, vamos supor, meu pai me deu uma ajuda de R$1.000. Se eu falo que essa ajuda é suficiente, então eu não preciso de mais ajuda. Mas se eu falo assim, não, a ajuda do meu pai foi suficiente, mas eu ainda estou precisando de 100 ali, 50 aqui, então não foi suficiente, também não foi única. Então a gente tem que entender isso. Eu acho que todos nós que estamos aqui, eu creio que somos salvos já, né? Temos poucos irmãos, eu creio que todos que estão aqui é salvo. Mas a gente tem que estar relembrando disso. Que a gente tem essa salvação firmada não em nós e nas nossas obras, mas sim no nosso Senhor e Salvador. Ali em Tito, capítulo 3, eu coloquei ali a referência errada, eu coloquei capítulo 3, versículo 15, mas na verdade é Tito, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Né? Pode colocar para a gente aí? 3 a 5, versículo 3 a 5. Tito, capítulo 3, versículo 3 a 5. Pois aqui Paulo, falando a Tito, mostra o nosso estado. Qual que era o nosso estado antes de crermos? Se você ainda não creu, não tomou a decisão, esse é o seu estado. Analise e reflita nessa passagem. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia, da inveja. Olha que passagens profundas. Isso aqui está descrevendo o que é uma pessoa sem Cristo. Uma pessoa que está incluída, está por dentro, está rodeada de mal. Está escravizada pelo seu pecado. Ele não larga a bebida porque não consegue. Não larga a prostituição porque não consegue. Não larga o cigarro porque não consegue. Não larga a mentira porque não consegue. Está escravizado pelo pecado. Né?
escravo das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódios dele. Pessoa sem Cristo. Normal isso. Pessoa tem ódio de mim, me olha com cara feio, eu olho com cara feio para ela também. Fala mal de mim, eu também falo mal dela. E assim, devolve o mal com o mal. Pessoa sem Cristo age dessa forma. Pessoa sem Cristo. E agora o outro. Porém, aqui está a nossa esperança. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por nós todos, ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa, né? Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Podia colocar na versão da NAA mesmo. Versão da NAA. A gente vai ler esse versículo 4. Pode voltar. Olha só. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós. Não por obras de justiça. Ô Caio, não foi porque você foi bom que Jesus te salvou. Né, Clara? Não foi porque você foi boa, Clara, que Jesus te salvou. Marlene, Lenita, todos nós que estamos aqui, não foi por obras de justiça sua. Não foi porque você pagou pelo seu pecado que ele te salvou. Não foi porque ele assim, eu vou salvar aqui, eu estou escolhendo o Hamilton para ser salvo. Jesus pensando, eu estou escolhendo o Hamilton porque eu sei que ele vai produzir muito para mim. Não foi visando isso. Porque o Senhor já sabia que a gente não presta. A gente não presta para a nossa própria salvação. Não vale a pena. Então Jesus foi ignorante por ter gastado um tão alto preço, seu sangue, para nos comprar? Claro que não. Ele nos amou. Veio a este mundo, derramou o seu sangue, e pelo seu sofrimento, pelas suas feridas, os seus vergões, os seus cortes, as nossas feridas foram saradas. A condenação, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. A justiça do Senhor foi saciada. Não porque nós passamos a ser bons e nós, com nossas próprias obras de justiça, pagamos. Mas foi saciada porque alguém sofreu em nosso lugar. E esse alguém é Jesus. O Evangelho, a boas novas que todo domingo aqui é repetido. Mas ainda existem pessoas resistentes a esse Evangelho. Pessoas com seus ouvidos fechados. Que não querem escutar esse Evangelho. Um coração endurecido, como foi o de Faraó. E hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E ele continua. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos selados, nós somos comprados. Nosso nome agora está escrito no livro da vida. E esse é o capacete da salvação. Tome posse, né? Tem uma palavra que é muito usada no meio pentecostal. Tome posse. Então tome posse desse capacete, dessa salvação. Aplique ela em sua vida prática. Tire o peso das suas costas para poder viver aqui uma vida mais tranquila, simples e reta, buscando o nosso Senhor Jesus. Pode voltar lá para o slide. Aí na leitura, a próxima parte da armadura que aparece é o cinto, cingido com a verdade. A verdade. A verdade muitas das vezes é representada pelo nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a verdade, aplicando para nós devemos praticá-la, andar na verdade. Eu devo ser verdadeiro. Ao tratar com o meu vizinho, eu devo ser verdadeiro. Né, Adriano? No nosso serviço, nossos clientes, nós temos que ser verdadeiros. Porque a verdade, ela tem que... Nós, quando aceitamos esse Salvador e sabemos que fomos lavados por Ele, nós temos que deixar a mentira que antes não dominava. Agora nós temos que entrar para a verdade. Ali em 1 Coríntios, eu vou ler aqui,
1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, fala assim, ó: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4, fala assim, ó: isto é bom diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos nós sejamos salvos, capacete da salvação, e chegamos ao pleno conhecimento da verdade. A verdade que nos liberta. Ele é a verdade. E a verdade que é o que a gente tem agora que andar de acordo com ela. É ser verdadeiro. A passagem aqui de Efésios 4:25 fala assim, ó: por isso, deixando a mentira, você é salvo, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Falar a verdade. Né, minha avó? Quando for tratar com os vizinhos, falar a verdade. A Sara, quando for tratar com os clientes, Sara, não precisa chamar de gordo, entendeu? Mas falar a verdade, né? Meu pai, não, meu preço é esse aqui. Falar a verdade. É tratar com a verdade. Esse é um desafio nosso. Porque muitas das vezes a mentira nos beneficia. A mentira muitas das vezes pode nos evitar problemas. Mas quando a gente trata com a verdade, e é claro, com muita sabedoria, não é chegar na casa da sua sogra e falar que a comida tá uma porcaria. Pode ser até verdade, mas tem que ter cautela, né? Aí a gente fala que as mentiras brancas. Né? O mendigo te chega na rua assim, me dá um dinheiro aí, rapaz, tô sem dinheiro. Aí você, para evitar um problema com a sua esposa, meu amor, vê se eu tô bonita, né? Meu bem, você tá maravilhosa, mas aí você acha que tá feia. São mentiras que são contadas com a intenção de não trazer prejuízo. Mas são mentiras. O Senhor nos deu uma consciência. Se a gente seguir a nossa consciência, muitas das vezes a gente pode ir para o lugar errado. Nosso coração é enganoso. Mas se a gente educar essa consciência com a palavra de Deus, a gente consegue saber lidar com cada situação de nossas vidas. O que eu vou fazer? Eu tenho que contar a verdade, mas essa verdade vai trazer um reboliço. O que eu vou fazer? Uma consciência treinada pela palavra de Deus pode te ajudar nesses desafios, né? Ali em Efésios 4:25, ó: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Falar a verdade com os de fora, os descrentes, e também com os nossos irmãos em Cristo, né? Tratar com a verdade. Agora o próximo utensílio, a próxima parte da armadura citada é a couraça da justiça. Couraça é esse peitoral, né? Que alguns soldados usavam, né? Que era às vezes de ferro, pesado, e que impedia talvez de uma estocada, alguma coisa nesse sentido. Dava proteção ali ao soldado, né? E aqui eu coloquei as duas passagens que fazem referência da onde o apóstolo Paulo talvez tirou essa ilustração. Está lá em Isaías capítulo 59, 17, que eu vou ler aqui rapidamente também, né? Está aqui, ó, Isaías capítulo 59, do 15 ao 17. Fala assim, ó: sim, a verdade sumiu, né? Deus falando. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Então a visão do Senhor para a terra. O que faz o bem, o que fala a verdade, ele é tratado como uma presa. E, coitado, ele é oprimido pelos outros. Não estou vendo justiça, né? E aqui ele falando também da necessidade do nosso Senhor Jesus, né? Não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Olha assim, Deus falando, né, no Antigo Testamento, lá em Isaías 59, né? Maravilhou-se que não houvesse nenhum intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Olha só que passagem interessante falando de Jesus. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação, né? E a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como uma couraça. Está vendo onde Paulo tirou essa ideia de armadura? Falando de Jesus, vestiu de justiça como uma couraça, né? Justo, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, e
pôs sobre si a veste da vingança e cobriu-se com o zelo, como de um manto. Né? Então são figuras de linguagem que Paulo trouxe aqui. Né? Lá em Isaías 1,17, a escola pode colocar para a gente, fala da nossa necessidade de ser justo, ser verdadeiro e lidar e ser reto nos nossos caminhos. Né? Ser uma pessoa justa, saber tratar as pessoas, ser misericordioso, usar de misericórdia. Ele fala assim, ó, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Quando fala de órfãos e viúvas, ele está falando de necessitados, porque eles eram necessitados. Então vamos tratar com misericórdia as pessoas, com justiça. Eu gosto de ver quando o Jó vai falando dos seus feitos, né? Jó ele vai falando que ele era o guia dos cegos, ele era o ajudante, ele era o pai dos órfãos, ele era uma pessoa onde as pessoas buscavam ajuda nele, porque ele era justo, e nós devemos também andar de igual modo, né? Sermos justos, né? No nosso serviço, no nosso meio, na nossa família, no nosso relacionamento, ser justo, né? Tratar com justiça, sem parcialidade, sendo imparcial, certo? Então a couraça da justiça. O próximo utensílio é a prontidão do evangelho da paz, né? É as sandálias, calçada com a prontidão do evangelho da paz. E aqui eu quero fazer uma outra alusão, mostrar para vocês outra linguagem que Paulo usa, retirando de Isaías, falando sobre os pés daquele que não é crente, do incrédulo. Está lá em Romanos, capítulo 3, eu vou ler aqui para a gente. Romanos, capítulo 3, versículo 14 e 16. Fala assim, ó. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Olha aqui, os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Paulo aqui falando dos hipócritas. E que às vezes pode ser nós mesmos também. Sabia disso? Porque às vezes a nossa boca também está cheia de maldição, está cheia de amargura, reclamação, e não tem ação de graça, não tem agradecimento ao Senhor. Até minha mãe estava falando que eu fico brincando muito que eu tô pobre. Guilherme, você tem que parar com esse negócio, toda vez falando que eu tô com uma pobreza, né? É brincadeira minha, né? Mas toda vez que eu tenho a necessidade de eu falar sério com alguém, eu falo assim, rapaz, eu sou satisfeito porque o Senhor vem suprindo todas as necessidades. Porque você pode estar o melhor que for da sua vida, se você não atentar para isso, para a gratidão, você vai se ver em uma posição ruim, uma posição que às vezes não vai te trazer contentamento. Às vezes sua casa está linda, mas ela não vai te trazer contentamento. Às vezes os seus filhos estão agindo de uma forma boa, mas isso não está te trazendo contentamento. Você encontra defeito ali e reclama com o Senhor por aquele defeito que você encontrou, né? E resmunga. Às vezes você está bem no seu colégio, na sua faculdade, mas você está mal com aquilo. Às vezes você está conseguindo uma boa relação com as pessoas, um bom resultado, mas você encontra ali um problema. E sua boca só sai coisas que não edificam as pessoas. E isso vai destruindo as pessoas. E isso vai afastando as pessoas de Cristo, vai acabando com o seu testemunho. Então tem que sempre lembrar, irmão, nossa boca tem que estar sempre cheia de edificação, cheia de ação de graça, né? Cheia de agradecimento. Senhor, meu obrigado, eu estou ficando careca, mas obrigado que eu tenho cabelo ainda, né? Ah, Senhor, eu estou careca, mas obrigado que eu tenho saúde ainda. Ah, Senhor, meu pé está aqui inchado, eu estou com diabetes, eu estou cheio de negócio, mas ainda tem como andar, caminhar, tem como fazer. Eu tenho ainda meus filhos, eu tenho ainda como dar um sorriso, tem como ler, enxergar, pensar. E é buscar a gratidão em qualquer circunstância que você esteja, por mais ruim que pareça, né? E esse prontidão do Evangelho da Paz ali, eu coloquei aqui também em Romanos capítulo 1, versículo 16, que nós já conhecemos muito bem. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador, né? O Evangelho é o poder de Deus. Fala também da nossa necessidade de, com nossos pés, nós irmos até determinado lugar, nós irmos até as pessoas,
acessar o seu pensamento para levar esse Jesus, essas boas novas da salvação que nós já recebemos, né? Em Marcos capítulo 16, 15 fala ali também de ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? E ali em Romanos capítulo 10, versículo 15 também cita a questão dos pés. Coloca lá para a gente ver. Romanos capítulo 10, versículo 15. Fala assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Em outra versão, que anunciam as boas novas, os evangelhos. Quão bonito, né? Quão formosos são os pés, né? Então, fala da nossa necessidade de continuar levando esse evangelho de alguma forma para as pessoas ao nosso redor. Pode voltar na armadura. Agora o próximo aqui é o escudo da fé, né? O escudo da fé com o qual a gente consegue se defender dos dardos, apagar os dardos inflamados do maligno, do próprio Satanás, do diabo, né? E o que é a fé? A fé é a firme certeza, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam. Esperança, fundamento. A fé é esse fundamento. É onde está edificada a nossa esperança. A nossa fé de encontrar com o nosso Salvador, a nossa fé que seremos salvos, a nossa fé que vamos viver eternamente alegres, felizes com o nosso Criador, com Deus, com Jesus. A fé nele que vai nos ajudar a vencer as provações que a gente passa. Porque quando a gente está passando uma dificuldade na nossa vida, quando as coisas parecem que estão desmoronando, estão caindo, a fé ela pode te ajudar a se defender contra isso. Ela pode te ajudar a defender contra a ansiedade, com as preocupações. Você sabe que pode acontecer qualquer coisa, que você já está salvo, você é o mais que vencedor. Que o máximo que pode acontecer com você é o quê? É a morte. E morrer é o quê? Morrer é uma maravilha para nós. Morrer significa encontrar com o nosso Senhor. Então, se a gente conseguir pensar nisso, conseguir domar nossa consciência, conseguir aplicar isso em meio às provações, em meio a um desespero, aquilo vai se tornar nada, porque a gente está defendido com a fé, né? A gente tem a fé, né? Aí eu coloquei aqui no 2 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 7, fala assim, ó: por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, mas andamos por fé e não pelo que vemos. E tantas pessoas buscando ver Jesus, buscando experiências miraculosas para comprovar que ele existe, mas aqui fala, nós vivemos ausente do Senhor. Eu pergunto para vocês, tem alguém aqui que já viu Jesus? Alguém aqui que já viu o seu rosto? Já sentiu, já viu ele assim na sua frente? Ninguém viu ele. Nós cremos pela fé. Nós estamos acreditando em um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. E isso é fé. Estamos colocando a nossa esperança em alguém que está escrito em um livro antigo. E isso é fé. A gente não tem evidência palpável, provável, empírica nenhuma disso. Por isso que aqui fala que a gente vive ausente do Senhor, mas vivemos pela fé. A gente vive pela fé, né? O próximo ali é os dardos inflamados do inimigo, né? As setas, as flechas ali inflamadas do maligno. E a gente vê que Satanás, ele está como mais um que nos ajuda a pecar, porque a gente tem a nossa consciência, né? Nós mesmos geramos coisas que vai nos fazer pecar. As nossas vontades vêm da nossa mente, surge de dentro de nós mesmos, interna, mas também temos Satanás, que através do mundo, das pessoas do mundo, articulam as coisas, criam ciladas para que a gente caia e peca. Uma ilustração boa que eu escutei é a seguinte: a cabeça de Satanás já foi esmagada na cruz do Calvário. Ele perdeu ali, ele já está derrotado. Ele já sabe que ele não pode, você que é um verdadeiro crente, que está com o seu nome escrito no livro da vida, que é selado com o Espírito Santo, ele sabe que não pode te fazer para o inferno, mas por que então ele se esforça tanto para fazer você pecar?
Porque ele já sabe que ele perdeu. Então ele sai sacolejando. A cabeça dele está esmagada. Sua cauda está balançando, tentando criar o mais grandioso embaraçamento, estrago possível nas nossas vidas. Para que assim ele inutilize o seu testemunho e pessoas não se convertam. Ele quer destruir o máximo possível, levar o máximo de quantidade de pessoas para o inferno, o lago de fogo, onde ele vai passar a eternidade, sofrendo junto com outros. Então essa é a intenção dele. Então 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai falar aquela famosa passagem também que nós já conhecemos, né? Que fala assim, ó: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé. Resista a ele, resiste ao diabo, firme na esperança. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Lá em Efésios capítulo 6, 11, também a passagem que nós lemos, ele fala aqui da necessidade da gente vestir a armadura de Deus, falando, ó: vistam-se com a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? A armadura de Deus que a gente está falando aqui agora, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim, ó: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, fugirá de vós, né? Então são os conselhos que a gente tem para a gente resistir às coisas externas, aos inimigos, os malignos. A gente não tem que lutar contra o outro, né? A gente não tem que ficar preocupado com o outro fazer fofoca da gente. A gente não tem que ficar preocupado com as coisas que o outro nos faz. A gente tem que ficar preocupado em lutar contra, não com carne e sangue, mas sim com coisas celestiais. Coisas celestiais que eu me refiro aos anjos, demônios caídos, que estão nos lugares celestiais. Agora nós temos aqui a espada. A espada que é a palavra de Deus. Aí agora com a espada, vocês lembram alguma passagem que também usa a figura da espada para falar da palavra de Deus? Alguém lembra de alguma outra passagem? Apocalipse. Na segunda vinda de Cristo, quando fala que da sua boca saía uma espada afiada, que com ela matava, destruía as nações. O seu juízo, a palavra de Deus, muitas das vezes é assimilada a uma espada. Nós temos ali em Hebreus, capítulo 4, 12 também, que vocês também conhecem muito. É uma passagem que é conhecida, fala assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né? Então sempre falando da palavra associando a espada. A palavra associada à espada. Essa espada aqui que Paulo cita, às vezes não era aquela espada grandona que era para atacar, mas sim uma espada menor que era para se defender também. Porque você pode ver que Paulo está descrevendo coisas para a gente se defender e não para atacar. É o escudo, a couraça, o capacete, a sandália, tudo para nos proteger. Essa espada provavelmente às vezes ele tinha na sua mente essa espada de defesa. Uma espada mais curta, ficava na cintura, né? Então, o que pode ser essa espada? Pode ser a gente se defender com a palavra de Deus. Isso é uma coisa interessante. Se vocês olharem lá para Jesus sendo tentado no deserto, ele se defende por ele mesmo, das suas próprias palavras, mas ele se defende com a palavra de Deus, com as Escrituras, com o Antigo Testamento. Não é verdade isso? Lá na tentação, Satanás falou assim: rapaz, pega essa pedra aí e transforma em pão. Você está com fome, 40 dias, 40 noites jejuando, sem comer nada. Você está com fome, né? Então você vai lá e cria então essa pedra e transforma ela em pão. Aí Jesus ele responde, né, citando lá Deuteronômio 8:3, falando assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, com a própria palavra está usando para se defender. Aí Satanás fala ainda então: rapaz, ele levou ele lá para o pináculo, né? Pináculo do templo. Falou assim: rapaz, é alto aqui, né? Se joga daí. Aí Satanás também usa as Escrituras. Porque o inimigo também usa as Escrituras para enganar as pessoas. Nós vemos aí fora quantas pessoas enganadas que estão aí esperando receber prosperidade porque depositaram todos os seus bens nos pés de algum pregador, que estão esperando uma cura que não é a intenção às vezes de Jesus, que estão esperando às vezes até a ressurreição de parentes. E essas coisas são implantadas
por falsos profetas que usam a palavra de Deus. Mas Satanás ali, ele usa a palavra de Deus e o Senhor também se defende com a palavra de Deus, né? Satanás fala assim, ó, pula daqui e os teus anjos vão vir te segurar, né? Aí ele está citando lá Salmos 91. Aí Jesus responde com outra passagem também, de Deuteronômio capítulo 6:16. Fala assim, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Não coloque ele à prova, né? Satanás tentando o Senhor e ele se defendendo com a palavra, né? Satanás fala assim, ó, rapaz, eu vou te dar isso tudo aqui, esse reino que foi me entregue. Olha aqui, todos os reinos da terra. Eu vou te dar tudo se você prostrado me adorar. Aí o Senhor, mais uma vez, usando da palavra, fala assim, ó, adorar somente ao Senhor. Adore somente o Senhor teu Deus. Lá em Deuteronômio 6:13. Então a gente vê que a passagem, a palavra, pode nos auxiliar a se defender. Eu não vou fazer porque está escrito e saber a passagem. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está no trânsito. Israel Vargas está no trânsito. Aí o cara dá uma fechada nele. Israel está nervoso, já o trânsito está peruna ruim pra caramba, cheio de buraco. Aí Israel vem na mente dele, a tentação que vem por dentro, o pecado que vem de dentro, fala assim, Israel, xinga ele, rapaz. Aí Israel analisa aquilo. Não, porque está escrito. E tem uma resposta. Então você pode ver que a palavra, você estudando e conhecendo a palavra, ela pode te ajudar a se conter, a se defender dos seus pensamentos também, né? Não vou xingar porque está escrito, né? Se defender de você mesmo, né? Às vezes você está passando uma situação no seu serviço, com o seu patrão, ele assedia você, né? Aí você chama você para uma noite, chama você para alguma coisa, você vai falar, não, porque está escrito. Não vou. Porque está escrito. Está escrito o quê? Aonde? E cita a passagem. Às vezes é um professor, te bota numa situação que você só vai passar se você fizer isso ou aquilo comigo. Aí você, não vou. Porque está escrito. Usando da palavra para se defender. Aí tem também outra situação que você pode estar, né? Agora falando de imposto, né? Agora sai um negócio, uma atualização no imposto aí, né? De 5 mil, vai ter que prestar conta, alguma coisa assim. Aí alguém chega para você, às vezes um seu sócio do seu serviço, às vezes o seu marido ou sua esposa, às vezes o seu filho, às vezes o seu pai, fala assim, rapaz, nós vamos ter que arrumar um esquema aqui para a gente poder sonegar imposto. Aí você vai falar, não, porque está escrito. E vai citar a passagem, usando a Bíblia para se defender contra coisas que vêm de dentro da sua mente e para se defender contra coisas, ataques que vêm de fora. Pecados que possam ser instigados, que para nós parece que está certo, parece que está justo, mas nós sabemos o que está escrito, né? Às vezes você chega numa necessidade, alguém te pede um dinheiro, aí você vai lá, quer ajudar essa pessoa, mas alguém que está do seu lado fala assim, rapaz, você vai ajudar ele, essa pessoa não merece isso não vai ajudar essa pessoa, ele não está merecendo isso. Você vai ajudar ele, uma pessoa ruim, gasta com bebida, com outra coisa, como é que você vai ajudar ele? Não ajuda ele não. Vai falar assim, não, eu vou ajudar porque está escrito, e cita a passagem. Se você está aqui na situação igual Israel, na situação de trânsito, você vai falar, não, eu não vou xingar ele, porque está escrito em Efésios 4:24, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então tá vendo, Israel? Tá vendo? A gente que está aqui tá vendo como é que a palavra de Deus, quando a gente estuda, decora, aprende, a gente pode usar ela mesmo para nos ajudar a evitar o pecado e o mal, né? Às vezes você está na situação da tentação sexual que eu citei. Você vai falar para você mesmo ou para a pessoa, não, eu não vou fazer, porque está escrito, Hebreus capítulo 13, versículo 4, que o casamento seja respeitado por todos, que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais, os que cometem adultério. Eu não vou trair minha esposa, eu não vou trair meu marido, porque está escrito. E ali, quando você faz isso no meio para alguém que te assediou, te tentou, fez alguma coisa, por mais, às vezes você está numa situação que você, rapaz, eu estou com vontade mesmo, mas você usa essa passagem, a palavra de Deus, não para se defender apenas do ataque externo, mas do ataque interno, que ocorre também. Não vou fazer porque está escrito, o matrimônio seja imaculado, o leito seja imaculado, marido e esposa não traia, não deite com o outro, não, porque está escrito, e usa a passagem.
Às vezes você tá na situação de sonegar imposto, né? Numa situação dessa que você tem que burlar algum sistema, alguma lei para poder tirar alguma vantagem. Aí você fala com o seu sócio ou com você mesmo que deu vontade de fazer, fala assim, não, porque está escrito. Mateus capítulo 22, 17 e 21, fala assim, ó. As pessoas perguntando para Jesus, diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar o imposto a César ou não? E lembra que naquela época de Jesus o imposto era caro. Eles davam o imposto àquele reino que já era mal visto, igual hoje mais ou menos. Vou ter que ajudar esse governo corrupto aí, prefiro fazer um gato na minha luz mesmo, porque eles roubam a gente tudo, a gente tem que roubar isso também. Não, porque está escrito. Eles perguntaram aqui, mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova. Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam, é de César. Então Jesus lhe disse, deem a César o que é de César, e o que é de Deus, a Deus. Então você não vai sonegar imposto. Você vai ter que ir atrás, você que é um crente, tem a capacidade da salvação, você que sabe que já saiu das trevas para a luz, você vai pagar os impostos, vai pagar o seu IPVA. É difícil, eu também não tenho vontade não. Pagar sua carteira vencida, é difícil, eu também não tenho vontade, né? Mas tem que ser pago. Porque isso é o que nós devemos fazer. Não, mas eles vão usar para corrupção e está enchendo o bolso do presidente, está comendo picanha todo dia. Mas não tem problema. Nós temos que andar de acordo com a lei de Deus e de acordo com a lei dos homens. Se a lei dos homens não contraria a lei de Deus. Não é certo? Vocês não concordam com isso? Não é certo isso? Né? Aí você vai na situação de ajudar o próximo. Não ajuda não, que essa pessoa não merece. Ela já pegou ajuda com outras pessoas, gastou tudo. Essa pessoa não tem compromisso com nada, não ajuda. Ela está necessitada agora, está passando fome, mas ela merece isso. Não ajuda ela não. Você vai ajudar ela para quê? Te fez tanto mal, né? Aí você, não, vou ajudar sim, porque está escrito. Lucas capítulo 6, versículo 35, fala assim, ó. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O Senhor nos tratou com misericórdia, nós devemos tratar o outro com misericórdia. A pessoa, você sabe que ela não presta, mas você vai tratá-la com bem. Se você tem como ajudar, ajude com sabedoria, com inteligência, sempre pensando em gloriar, trazer glórias ao nome do Senhor. Então ajude. Então use a palavra de Deus como a sua espada. Como a sua espada. Mas se você não está lendo, se você não está orando, se você não está meditando, você não sabe aonde está escrito e nem o que está escrito. Está vulnerável, sem essa espada, sem armadura. E como é então, Guilherme? Eu quero vestir essa armadura. Todo crente tem essa armadura? Todo crente está vestido com essa armadura? Não está com todo mundo, mas está à disposição. De todo crente está à disposição. Por isso que Paulo fala assim, ó, vocês estão vestidos com a armadura de Deus. Ele não fala assim, revesti-vos, pois. Se revista, se vista com a armadura. Ela está do seu lado, a armadura de Deus, para te ajudar a lutar. Mas eu estou caindo nesse pecado, nesse outro. Não estou conseguindo fazer nada de bom. Mas não quer interesse, não tem interesse em ler, não tem interesse em orar. E nem se revestir dessa armadura que está disponível ao seu lado. O Senhor não quer que você lute com suas próprias forças. O Senhor quer que você use do seu poder. Do poder dele, que ele está disponível a cada um de nós. E como é que a gente veste essa armadura? Ele fala no versículo 18. Oração. Oração. A partir do momento que o seu joelho está sendo dobrado, que o seu tempo está sendo reservado para o Senhor, em oração, em submissão a Ele, então você pode se vestir dessa armadura, que vai te impedir de roubar, vai te impedir de pegar mentira, vai te impedir de prostituir, trair, vai te impedir de sonegar imposto, vai te impedir de xingar alguém. Essa armadura pode te ajudar. Não só contra as coisas externas, mas contra a si mesmo. A oração. A oração. A oração, ela é o caminho. Tire tempo. Neste ano de 2025, se esforce mais, se empenhe mais por ter tempos de oração com o Senhor. É um desafio.
Não é fácil. Não é fácil. Parece que não sobra tempo, parece que não dá vontade. Mas esteja diante do Senhor com toda a oração e súplica, com todo tipo de oração, o espírito de oração, orando o tempo todo, orai sem cessar. E você então vai estar se vestindo da armadura de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa usar então essa palavra, aplicar ao coração de cada um de nós. Amém.